já agradecer a Deus por estar aqui, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, já entrega em Tuas mãos, Senhor, este estudo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, arranca as escamas dos nossos olhos, Senhor, dai-nos conhecimento, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, venha ser Deus na nossa vida, Senhor. Que a partir de agora, Senhor, não seja o homem, Senhor, mas o Teu Santo Espírito, Senhor, falando com o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Um saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Deixa eu desligar esse celular aqui, que esse aqui é barulhento, hein? Bom, a gente tinha parado lá falando sobre o amor ágape, né? A gente está falando sobre o início, então já vamos ler o texto áureo nosso, que é 2 Timóteo 2,15. Não, esse é o texto áureo, todas as aulas a gente vai ler, né? Isso, é para a gente... Texto áureo. Alguém sabe o que significa texto áureo? Texto principal, texto foco, texto que dá início ao resto disso. Texto áureo. Áureo é uma palavra dirigida ao ouro. Ouro. 2,15. Então é texto de ouro. Então eu vou ler e a gente já lê junto em seguida. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos lá, todos nós agora. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Outra diferente, né? Tradução. Então, aqui a gente está falando sobre apresentar-se a Deus. Então, apresentar-se a Deus, primeiro a gente começou a falar sobre obediência, né? O amor ao ministério, à igreja, e o amor ágape. Então, para encerrar essa primeira parte, para a gente estar se apresentando a Deus, para depois continuar as obras, a gente vai entrar ali em Marcos 16:16. É um texto muito conhecido, né? Só para encerrar, Marcos 16:16. Isso. Esse é para encerrar de como que a gente deve se apresentar a Deus. Aí eu ia pedir para o nosso evangelista Bruce, para ele deixar aberto em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, versículo 38. Aí, na hora que você for ler, pode ler o 38 e já pode pular para o versículo 41. É Atos 2:38. Isso, Atos 2, 38 e 41. Então vamos lá. O irmão está aberto em Marcos 16:16? Pode ser. Então lê para nós, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Então, uma parte importante, você sentiu a presença de Deus, você começou a obediência, amor ao ministério, o amor ágape, que o amor ágape ele vem através do arrependimento de pecado. E aí, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí o passo para a pessoa continuar a seguir a Cristo é o batismo. É o batismo.
Aí depois, continuar a importância do batismo. Queria que o nosso evangelista Bruce lesse lá em Atos dos Apóstolos. Eu disse Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam essa palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vendo interessante? O arrependimento. Se vocês verem aqui em cima no... Você vê? Se você vê no 38 lá, na hora que eles falam, sejam batizados cada um do seu pecado. Então ali no versículo 37, deixa eu ver. Cumprindo o seu perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha que a pergunta que o povo fez para se converter, ouvindo uma pregação de Pedro. Eles se sentiram o quê? Se sentiram incomodados com as atitudes deles. Eles se sentiram que tudo aquilo que eles praticaram até agora estava levando eles ao inferno. Estava afastando eles da salvação. Então eles não tinham amor ao próximo. Eles não tinham amor ao templo de Deus, que a maioria eram judeus e praticantes da lei. Eles não tinham aqui amor à palavra de Deus, ao segmento de Deus. Ele seguia por ser lei. Então eles ficaram atemorizados quando Pedro pregou. Falaram: nossa, o que nós devemos fazer agora? Arrependimento. Arrependimento, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E ser batizado. Crer que Jesus Cristo é o único Salvador. Então foi esse o passo que deram. E agora a gente vai entrar sobre o ministério de intercessão. Pode ser, irmão, pode ser. Senta aqui à frente, aqui, irmão. Então a gente vai entrar no ministério de intercessão agora. Vamos lá. Você já teve tudo. Você já obedeceu, amou a igreja, teve um amor ao próximo, amor a Deus. Você já foi batizado. Você já se arrependeu. Agora você vai começar a obra. Primeira obra qual que é, se a gente for analisar? A intercessão. A intercessão. Ela está intercedendo lá. Vamos lá começar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Primeira Timóteo 2:1. Clinton, faz um favor para nós, acende essa luz aqui, lá. Por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Então a gente vai começar a trabalhar em cima de intercessão. Muito obrigado. Quer acender a outra também? Acende. O irmão está atrás aí. A importância da intercessão, ela começa não só por aqueles que estão dentro da igreja. Olha que interessante. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam de precauções, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E aí a gente vai lá, ainda no 1 Timóteo, no versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que todos os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda.
Então, olha que interessante, o princípio da intercessão. Quantas vezes você vê aqui na igreja pessoas, não só nesse ministério, mas esse ministério é o que está diante dos nossos olhos, então vamos trabalhar nesse ministério. Quantas vezes a gente não vê pessoas que se iram fácil com as mãos levantadas orando pelos outros? É complicado, entendeu? E aí a gente não entende por que o pastor passa a prova, por que o ministério tem dissensões dentro da igreja. O porquê disso? Porque não estamos levantando as mãos santas, nossas mãos estão cheias de sangue. A Bíblia diz que no Antigo Testamento a diferença, olha para você ver a diferença, aquele que matar alguém é homicida. No Novo Testamento, Jesus Cristo diz, aquele que levantar contra o irmão, homicida é. Em Coríntios capítulo 6, diz que o homicida não entra no reino de Deus. Então aquele que se levanta contra o irmão, combatendo como se fosse um bicho ou alguma coisa, é homicida. E homicida não entra no reino de Deus. Então a gente tem intercedendo pela igreja o quê? Homicida. Pessoas sujas de sangue, matando alma. Então, olha a importância que a gente vê a intercessão. Olha a importância. Ela fala que admoesto, é Paulo dizendo a Timóteo. Paulo, alerta-te, admoesto. Falo para você, Paulo, que antes de tudo que se façam, dê precaução, antes de que aconteça algo mal. Você precaver, você se prepara para aquele mal que vai vir. Você faz de precaução, oração. Faça muita oração, Timóteo. Paulo falando para Timóteo. Imagina os dois conversando frente a frente, Paulo falando, olha, seja um homem prevenido, ore. Porque as pessoas estão acostumadas a orar quando vem a ruína, quando vem a desgraça, quando vem a prova. Ele fala, não, ore antes, Timóteo. Ore antes, porque vai vir. Vai vir. Eu estou alertando você, Timóteo, que antes de tudo, faça de precaução, oração, intercessão é ação de graça. Olha, intercessão. Alguém sabe, Adriele, a nossa missionária Adriele, evangelista Bruce, nosso diácono Clinton? Fique em silêncio, por favor. Mas demais irmãos, demais irmãos, sabe qual o mistério da oração? Para que ela serve? Fortalecer. O que mais? Libertar. O que mais? Pode falar, irmão, não tem vergonha não. Pode falar, a gente está aqui para a gente aprender. Então, quando a gente está disposto a aprender, a gente tem que estar disposto a perguntar, a falar, a errar e a corrigir os erros. Entendeu? Então, é assim que a vida é. É como uma criança engatinhando, ela quer andar, vai cair. Oração pelo crescimento da igreja, também, pela igreja. A oração é algo que tem que ter direcionamento. Direcionamento. Se você vai orar para você, quando você vai orar para você mesmo, a direção é você. É você e Deus. Eu não lembro onde que está uma passagem, tem uma passagem muito interessante, se a nossa missionária Adriele lembrar, o nosso evangelista Bruce, aquele que o profeta Natan acho que era Natan, foi falar para o rei que ele preparar a casa dele, que ele ia morrer. E aí ele virou a cara para a parede, Ezequias, o profeta Ezequias que levou, você lembra a passagem que está? O nome dele é Ezequias. Que ia morrer. Eu acho que é no livro de Reis que fala isso. Eu não me lembro direito. Mas eu sei que o profeta, Natan vai levar para ele, se eu não me engano, é Natan mesmo. Não tenho certeza quanto ao profeta, não me lembro muito da passagem. Mas leva para ele e fala, prepara a sua casa que Jeová já falou para você que você não vai passar mais 15 dias. Não dá uma data especificada, mas fala, prepara a sua casa que essa doença é para a morte.
Então ele chora, ele vira a cara para a parede, o profeta sai da casa dele, ele começa a chorar, ele vira a face para a parede e chora para Deus. E fala para Deus ter misericórdia dele. E antes que o profeta saísse da casa dele, a palavra de Deus vai nele e fala assim para o profeta, vai e diz a ele que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Então achou aonde está? Quer? 2 Reis 20. Eu acertei o livro. Profeta Isaías vai falar para ele. Ó, Isaías, hein? 2 Reis 20. Você tem um pedaço separado aí? Quer ler pra gente a importância desse? É só ler esse pedaço que isso, pode ler para ter. Olha o foco dele. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem sua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, se servido de te lembraste de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muito. Antes, porém, que Isaías saía do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e disse a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai de Davi, ouvi tua voz, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade ampararei, essa cidade por amor de mim e de Davi meu servo. Olha que interessante. Chega até a me arrepiar esse negócio. Meu Deus do céu. Entendeu? E aí crente não pode ficar doente. Crente não pode morrer de doença. Então aqui está falando o quê? Que o profeta falou para ele que aquela doença, ele estava de cama. Provavelmente não andava, não saía, não aguentava, não tinha forças. Ele virou para a parede. A nossa oração deitado vale? Vale, porque Deus não examina as suas palavras, Deus examina o coração. Desde que você esteja doente. Se ele estiver saudável. Então, a oração de joelho é a nossa humilhação diante de Deus, para a gente buscar mesmo, entendeu? Para a gente falar: Deus, o que nós somos? Nada. O que o Senhor é sem nós? Tudo. Nós doentes, Deus continua sendo Deus, saudável do mesmo jeito. Nós saudáveis, Deus continua sendo Deus, saudável do mesmo jeito. Nós saudáveis sem Deus, somos nada. Nós doentes sem Deus, somos nada. Então é muito interessante. É lógico que as nossas orações têm que ser voltadas a Deus, principalmente com a face no pó. De joelhos dobrados mesmo e engrandecendo o nome do Senhor. Mas Deus examina o quê? Tem muita gente que põe a cara no chão, mas o coração não está direcionado a Deus. Então aqui Deus examinou. Olha a palavra dele. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E aí vem gente falar que o homem não chora. O que me chama atenção nessa parte aí, nesse versículo, é que a certeza que ele tinha no coração de que ele era reto ao Senhor, né? Olha que interessante. Ele tem que ter certeza, quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que ter certeza que nós somos dignos de estar falando com Deus, né, diretamente. É verdade, é outro ponto. Jó, né? É outro ponto interessante. Então, o mistério da intercessão é que ele intercedeu pela vida dele, ele orou pela vida dele. O foco, o alvo dele foi ele. Entendeu? Agora vamos ali.
esse foi um exemplo, eu vou até marcar aqui no meu caderno, que esse aqui foi um exemplo de oração. De oração e intercessão própria, alvo próprio. Até vou marcar aqui. E a minha caneta não pega ainda. É brincadeira esse negócio. Segunda Reis 20, vou pôr do 1 ao 6. É do 1 ao 6, né, missionário? Eu li do 1 ao 6. Tá, do 1 ao 6. Entendeu? Então esse é um exemplo de intercessão com o alvo próprio, quando você quer. Agora, quando você é o alvo próprio, é que nem a nossa missionária falou, você está com o coração reto para ser atendido a Deus? Ele tinha as ações dele, ele falou assim, Senhor, mas eu fiz o que era reto aos seus olhos. Agora, a gente vai entrar em um outro alvo. Olha o importante da intercessão. A gente vai entrar onde? Em Êxodo. Quando o foco da intercessão é outro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Êxodo. Deixa eu ver se é o 32. Eu acho que é o 32. Deixa eu ver, 31. Êxodo 32. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 30 ao 32. Eu vou ler a passagem. Olha para os irmãos ver que interessante. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha, interessante. Moisés, ele sabia que ele é um homem que agradava o coração de Deus. Mesmo quando ele intercedia pelo povo, ou às vezes ele se levantava contra Deus em palavras, nas próprias palavras de Deus, não se levantar contra Deus, ele se levantava diante de Deus com as próprias palavras de Deus. Ele intercedeu pelo povo, ele falou o quê? Olha o importante, um tema importante para a liderança. Quantas lideranças aqui têm posto a face no pó pelos seus liderados? Moisés, um líder, falou o que para Deus? Uma simples palavrinha. Senhor, ou perdoa esse povo ou risca meu nome do livro da vida. Como Moisés sabia que Deus escrevia um livro? Como Moisés sabia que Deus tinha um livro da vida? Primeira coisa, porque Deus demonstra ser um homem organizado desde quando chama Moisés. Há uma organização de Deus. Então, quando Moisés, acho que Deus também ele pede para Moisés escrever e relatar tudo num livro. E aí ele fala, se ele quer que relata num livro, ele também tem um livro lá. Os 10 mandamentos. Deus pediu para que ele relatasse. Foi escrito pelo dedo de Deus. As 613 leis. Ele falou, Moisés, relata tudo.
para que os outros também possam crer e seguir essas leis. Então aí a gente pode ver o quê? Um direcionamento de intercessão. Qual que era o foco de Moisés? O povo. Abraão também indiretamente intercedendo por Jó, né? Abraão Olha, Senhor, se tiver 50, se tiver 40 lá, intercedendo por quem? Por Jó? Por Ló. Eu acho. minha língua tá cansada. Então, eu falei, nossa, eu acho que eu perdi essa parte. Mas ele intercedeu, mas vocês não entenderam, a missionária, ela fez uma pegadinha, vamos ver se ele intercedeu mesmo por Jó. Eu acho assim, Então, Abraão intercedendo por Ló, pelo povo. Ele falou, se achar 50 justos, o Senhor perdoa o povo? Perdoa, e não derramarei minha ira sobre eles. Ele ia lá não achar nenhum. E Deus salvou Ló pela misericórdia também. Eu acredito que foi pela misericórdia. Apesar de ele ter recebido os 2 anjos em sua casa, isso não quer dizer que ele seria totalmente um homem direcionado a Deus. Ele fugia daquilo lá. Mas você não vê uma intimidade dele com Deus. Você vê ele fugindo do mal. Então, a gente falamos em primeiro lugar, pastor, aqui sobre a oração e intercessão. A gente está falando sobre em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. A importância da intercessão. E a gente lê no capítulo 1, fala de Paulo falando para Timóteo. Admoesto-te, pois, que antes de tudo façam de precauções, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E aqui a gente lemos também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que todos os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. E aí a gente falamos, por que o ministério passa dissensões dentro da igreja? Qual que é o mistério disso? Você não vê pessoas levantando as mãos com mãos santas. Você vê pessoas que têm ira no coração levantando a mão e intercedendo pela igreja. O que vai trazer? Maldição. Maldição. E isso vem da onde? Liderança. Vai passar maldição. Entendeu? Então o que acontece? Por que há dissensão na igreja? Por que está havendo tudo isso na igreja? Porque as lideranças não estão tomando o controle, estão perdendo o controle. E isso cai para quem? Às vezes a gente não entende por que o pastor passa a prova, por que está tão difícil a luta, por que o ministério vem sofrendo decadência, perseguição. É normal sofrer perseguição. O ministério, a igreja de Cristo, ela tem que sofrer perseguição. Mas ela tem que sofrer perseguição por estar justa, por estar dentro da palavra, por ser perseguida. Cristo disse em uma das suas palavras, falou assim, ai de vós se todos os homens da terra falar bem de você. Cristo falou. E aí? Como que fica? Se todo mundo falar bem de nós. Se no trabalho do nosso evangelista Bruce, todo mundo falar, nossa, não tem igual trabalhar com esse homem, melhor homem que tem para trabalhar. Alguma coisa está errada. Ainda mais ímpio. Ainda mais pessoas sem compromisso com Deus. Então, o mistério, entra aí, pastor, a gente lemos lá depois, em 2 Reis 20, do 1 ao 6, que falava sobre o profeta, como que é o nome dele mesmo? Isaías levando a Ezequias. Isaías e Ezequias. Então, Ezequias, ele era um líder chamado por Deus, que fazia as coisas de agrado ao coração de Deus. Isaías subiu a ele e falou o quê? Ezequias, prepara sua casa aí, ó. Você vai morrer. Deus me disse, a tradição é minha, viu? Você vai morrer. Não vai dar tempo de você se recuperar mais não.
prepara a sua casa, coloca tudo na direção do Senhor, já compra o terreninho, não pede para alguém comprar, que ele nem levantar da cama não conseguia, pelo que eu vejo da palavra. Você vai morrer, virou a costa, saiu. Olha que profeta, gente. Imagina um profeta chegando em nós hoje, prepara a sua casa, você vai morrer. Meu irmão, você sabe o que eu ouvi falar esses dias? Olha para você ver, pessoas incircuncisas e longe da palavra de Deus estão. Líderes, hein? Desse ministério, falou assim, você acha que profeta tem que vir entregar ruína para mim? Profeta tem que entregar a bênção. Olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo no ministério? Aí eu falei, curioso, eu só pensei aí, falei, curioso, mas por quê? Não, porque foi um profeta, falou isso. Você acha um profeta entregar uma coisa dessa? Eu acho que mais ou menos há uns 5 anos que o lar dessa pessoa está destruída. A profecia se cumpriu. A pessoa creu na profecia? Não. Se levantou contra a profecia. O profeta que entregou para a pessoa estar de pé ainda? Tá. Eu sei quem é. A pessoa falou. É verdade. Então a gente tem que analisar bastante. Mas o tema aqui não tá, a gente não vai falar sobre profecia. Vamos entrar na parte de oração ainda. Vamos continuar a oração. Então, ali, Ezequias, ele virou o rosto para a parede, ele falou, eu quero ver. Vamos ver isso. Agora eu vou fazer uma análise da minha vida. Vou jogar minha vida na mão de Deus. Vou jogar. Virou a cara para a parede e falou, Senhor, você me acha justo? Até agora eu tinha feito o que é reto aos teus olhos. Eu fiz o que agradar a ti, Senhor. Eu não tenho sido um homem mau. Fiz tudo o que era reto aos teus olhos. Primeiro, ele tinha convicção do que ele fez. Ele viu do que ele fez era reto diante de Deus. Aí ele olhou que ele ia morrer, ele falou, o quê? Eu não quero morrer, não. Quero viver mais um pouquinho. Então ele intercedeu pela vida dele, ele orou por ele. O alvo dele ali era ele, a oração. O foco da oração dele era ele. Ele começou a interceder por ele mesmo. Porque não havia quem orasse por ele. O profeta poderia ter ido lá e falar assim, olha, Deus falou que você vai morrer, mas agora eu vou clamar aqui pela sua vida, tá? Mas não, o profeta falou que ele ia morrer, virou a costa e foi embora. Ele quer que a profecia dele se cumpra para ele. É. Mas olha como Deus é tremendo. Eu acho que Deus, assim, ouviu a oração dele, mas Deus não examinou a oração dele. Deus examinou o coração. Porque a Bíblia diz que o que procede da boca é o que o coração está cheio. Se você fala de Cristo o dia inteiro, seu coração está cheio de Cristo. Se você fala mal do irmão o dia inteiro, seu coração está cheio de maldade. Então, antes, por que Deus conhece as palavras? A Bíblia diz que Deus conhece as palavras da nossa boca antes mesmo dela sair. Por quê? Porque antes dela sair, Deus já está examinando o coração. A palavra nossa, o que sai da nossa boca, é dirigida pela emoção do coração. Batimento cardíaco, pulsação. Então, na hora que, antes da gente pensar de falar, o coração já sabe. E ali Deus já pegou o que você vai falar. Deus já viu se o que você vai falar sai do coração ou não. Então ele
orou pela própria vida. E antes que o profeta saísse, vem a palavra de Deus e disse: Isaías, volta lá. Eu não disse que ele não ia morrer, Isaías? Acho que, analisa a circunstância. O profeta acaba de sair e falar que vai morrer. Antes dele sair, já vem a voz de Deus de novo: Ô Isaías, vai lá, fala para ele que eu estou te dando mais 15 anos de vida para ele. Analisa. O profeta saindo, ele vem a voz de Deus e ele faz: por que Deus já não mandou eu falar para ele que ele tinha mais 15 anos de vida só? E voltou lá. Mas não, às vezes as profecias, mesmo sendo para mal, ela vem para quê? Para nos provar. E aí você vai como? Você vai combater um profeta. Um profeta entregou para mim uma vez que a polícia ia me cercar. Falei, o quê? Mas eu já parei de andar armado, já parei com essas coisas, violência, essas coisas. Nadei minhas armas embora. Passou 3 meses, me prenderam o caminhão da firma. Falei, na hora que parou, que cercou o caminhão, dei risada. Falei, olha, não é que o negócio funciona mesmo? Então o que acontece? Então talvez aquilo não é para mal, é para testar, para trabalhar a sua fé. Então ele pegou e intercedeu pela vida dele. O profeta foi e falou, tem mais 15 anos de vida. Olha a diferença de Moisés. Moisés estava com o povo na mão. Eu não lembro a quantidade do povo que saiu do Egito, não tem memória não, mas era um povinho mais ou menos. Diz que todo lugar que eles passavam era grande multidão, que todos os exércitos espalhados nas províncias não podiam combater. Então, a gente vê que Moisés ele era um líder num povinho mais ou menos. Então o que acontece? Ele falou, Deus, esse povo pecou grandemente contra ti, mas peço-te, e perdoa a eles esse pecado. Olha, Moisés intercedeu pelo pecado de outro, ou de outros, de um povo. Será que estamos preparados para interceder pelo pecado de um povo? Porque quando nós estamos aqui intercedendo dentro da igreja, a gente tem que estar orando e intercedendo por aqueles que estão sentados ouvindo a palavra. Deus perdoa ele, Deus. Trabalha no coração dele, Deus. Deus quebra, Senhor, essa barreira. Arranca os comichões dos ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Faz ele ficar mudo enquanto a palavra está saindo e ele está conversando com o irmão do lado. Você entendeu? O ministério está assim. Eu ainda falei, pastor, que no Antigo Testamento, olha, pastor, como que é o Antigo Testamento, como é mais difícil o Novo Testamento. O Antigo Testamento, aquele que matar alguém tornou-se homicida. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, aquele que aborrecer seu irmão é homicida. E lá em Coríntios capítulo 6, não sei se 1º ou 2ª Coríntios, não lembro, mas fala que homicida não entra no reino de Deus. Se você só se levantar contra o irmão, aborrecer o seu irmão, você é homicida. Não vai entrar no reino de Deus. É palavra, e a palavra de Deus não muda. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Então, continuando, a gente analisa o quê? Aqui na primeira parte. As orações ela tem que ter direcionamento. A quem que ela vai? Aí, intercessão é pôr na brecha. É pôr num foco. É se colocar entre Deus e o algo que você vai interceder. E ação de graça. Ação de graça é fazer o bem, mesmo a pessoa não merecendo. Ela não merece, mas tem que fazer o bem. Qual que é a ação de graça de Deus para conosco? Alguém sabe dizer? A ação de graça de Deus para conosco, a misericórdia, a graça. O pastor sabe?
Mais ou menos, ação de graça, tá chegando lá. A graça, a palavra graça, ela significa, ela é algo, graça, favor imerecido. Favor imerecido. Algo feito por nós que nós não merecíamos. E o que é algo feito por nós que nós não merecíamos? O Filho de Deus. A graça de Deus para conosco. É por isso que lá em 2 Coríntios 12, eu acho, fala, a minha graça te basta. Falou para Paulo, a salvação te basta. Era Jesus Cristo falando para ele, a minha graça te basta. Deus falando para ele, minha graça te basta. Então, a graça de Deus nos basta. Por que querermos mais? Eu vi um ministério aí, não vou falar o nome, mas o ministério está levantando pessoas contra Deus, porque diz a palavra que nós somos filhos do ouro e da prata, e que se estamos passando necessidade, porque é encosto, porque é demônio, porque é espírito maligno, porque você não tem sido obediente, porque é prova. Não. E Jó? O que a gente vai falar de Jó? Jó já sabia que a graça de ser salvo bastava. Então, mesmo na doença, mesmo na dificuldade, situação financeira, a graça de Deus nos basta. A misericórdia, a salvação. Em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a graça de Deus basta. Aí vai lá em Romanos 8, capítulo 1, Romanos 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quer dizer, a graça de nós estarmos em Cristo, basta. Então, a ação de graça é fazer o bem sem olhar quem. É fazer algo sem olhar quem. É servir a Deus, é a graça. Bom, já deu 9h50, se alguém quiser tomar uma água ou quiser continuar. Vocês vão tomar uma água, alguma coisa? Irmã? Então vamos continuando aqui. O pastor vai. Então, os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa? O Clinton, ele ia falar? Estão falando de oração, e eu foco de oração, tem um exemplo como a palavra lá em Jonas, né? Que Jonas foi engolido pela baleia, pelo peixe grande, e lá dentro ele orou pela vida dele, né? Aí depois Deus, pela misericórdia e ouvindo a oração, fez com que o peixe vomitasse ele na terra em Nínive. Aí em Nínive ele mandou pregar contra Nínive. O que ele diz em Nínive é que porque Nínive era grande. E durante um dia ele andou pela cidade pregando. Ainda 40 dias. E Nínive será subvertida, seria destruída no caso. Mas aí, aqui a palavra diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou-se de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre as cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se
converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Ou seja, Nínive escutou a palavra de Deus e se humilhou e começou a orar com o foco da cidade, para Deus não destruir aquela cidade, para Deus não destruir a ele. Entendeu? Então foi uma oração com foco de que ele não seria destruído. É um foco interessante. Se a gente for comparar Nínive com Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra foi alertado na época de Noé. Noé, 100 anos, construindo aquele barquinho pequenininho. Eu fiz as contas do Cova, dos coisas lá. Ele dava mais ou menos, é pequenininho o barquinho dele, dava uns 200 metros de comprimento, 180 metros de altura. Então, uma continha lá mais ou menos. Então você vai analisar um homem, 100 anos para construir um barquinho. E nesses 100 anos ele falava para os outros, vai chover. Vai todo mundo morrer afogado. Se converta. E eles olhavam aquele velhinho fazendo aquele barquinho, falavam, esse velhinho está doido. Passava 100 anos e ele falava, e a chuva? Eu acho que passava uns 10 anos. E a chuva? Chovendo muito aí? Ainda não, mas só quando eu terminar esse barquinho, aí chove. Aqueles que não creem vai beber água, hein? Aqueles que não creem Vai falar que pronto. Ah, é? Olha só que legal. Entendeu? Então, às vezes a gente começa a falar, é que nem a volta de Cristo. Vai voltar. Passa 10 anos, aquele que não crê fala, e aí, Cristo não voltou ainda? Não. Mas falta um pouquinho, já está às portas, só está esperando o Pai, mas ele vai voltar. Então, gente, o que a gente tem que analisar aí, né? O modo, a gente é alertado, mas a nossa oração qual é? Vocês acham que nesses 100 anos que ele construiu o barquinho, ele não orava? Ele orava. Jonas é um homem fujão, né? Às vezes a gente fala que de Jonas, um homem teimoso. E Barnabé? Jonas estava fugindo de um povo. E acho que era Barnabé. Barnabé mesmo. Deixa eu ver. Ananias, eu acho que é. É Ananias. Na hora que Jesus chega, aí ele fala, vai lá e abre os olhos de Saulo. Saulo? O senhor está doido, é? Aquele homem lá matava um monte de gente, um monte de cristão, eu vou lá não. Aí você vai falar que Jonas era teimoso? Um homem com medo de um homem, e um homem com medo de uma multidão, de um povo. E o homem que fugiu de uma mulher? E Elias? Elias matou 450 Baal pedindo fogo no céu. Na hora que a mulher fala para ele, você vai morrer, ele corre para os vales. Deus manda a minha morte. Ele vai pedir para Deus a morte. A mulher não falou que ia matar, era só ele ir lá na mulher, gente. Não precisava ele ter subido para o vale. Ele queria morrer na mão da mulher. Mas acho que ia ser envergonhado uma mulher matar um profeta, né? Manda fogo nela, Leon. Né? O Bruce falava, não foi o Bruce? Tinha uma pergunta. Entendeu? Então, gente, o que a gente analisa aí? A gente analisa que a nossa oração, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um propósito. Quando a gente está dentro da igreja, orando, intercedendo pelo próximo, a gente tem que estar puro, limpo. Tem que estar. Se a gente pegar, eu acho que é Isaías 59, não precisa marcar, mas é Isaías 59, se eu não me engano. Não. Muitas das vezes as nossas orações é impedida. Quer ver, ó? É essa mesmo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios
falam falsamente, e as vossas línguas pronunciam perversidade. Então a gente está levantando as mãos santas, intercedendo pelo próximo dentro da igreja? Não. E aí o porquê que há dissensão? Porque não estamos cumprindo com a palavra do Senhor. Então a gente analisa bem aqui. Bom, a ação de graça. Você quer ver uma ação de graça interessante? Vamos entrar no profeta. Deixa eu ver. Vamos a uma ação de graça interessante. Vamos lá em Naamã. Naamã. Ele foi fazer o quê? Foi comprar a cura dele. E o profeta falou o quê? Eu não fiz nada. Quem fez foi Deus. Não quero seu ouro, não quero sua prata. Não quero nada. Entendeu? Por que ali? Deus fez uma ação de graça para com ele. Ele só mandou ele pular no riozinho mais limpo que tinha no lugar. Só mandou pular. Então, eu estava levantando um estudinho sobre o Rio do Jordão. Diz que o odor dele passava quilômetros, pegava distâncias grandes o odor do Jordão. Imagina um homem indo lá e falar assim, eu vou dar um mergulhinho na prainha do Jordão. Uns 3 quilômetros antes já sente o cheiro. Ai, estou chegando perto, é por aqui. Aquele cheiro forte, aquele cheiro contaminado. E na hora que chegar lá, ele fala, sai até fumaça, gente, da água. Gente, se põe no lugar de Naamã. Natan é o de Davi. Não, deixa esse profeta quieto. Ele é muito... Natan gosta de contar muita parábola. Então, se a gente analisar, se põe no lugar de Naamã. Deus vai te dar uma benção, mas fala para você assim, ó, minha ação é de graça para você. Mas você só vai e faz aquilo ali para mim. E aos teus olhos pode ser algo impossível. Mas os olhos de Deus não. E se a cura fosse parcial? Naamã ficava mais feliz. Pulava uma vez, limpava os dedos. Olha, funciona mesmo. Mas não era parcial. Era o último. Ouvi uma pregação que falou assim, até dei risada na hora. Falou assim, se Naamã soubesse trabalhar de Deus ali na hora, ele não pulava e saía. Ele já pulava 7 vezes seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e saía. Não é verdade? Então, gente, a ação de graça de Deus nos basta. Se a gente olhar ali, nos basta. Então é o que a gente tem que fazer, ação de graça, ajudar o próximo sem querer nada em troca, ele merecendo ou não. Mas até onde um povo merece ou não? Você quer ver até onde o povo merece? Vamos dar uma olhada sobre o profeta Balaão. Queria amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E os reis queriam que Balaão fizesse essa ação de graça aos reis, distribuindo ouro, as coisas, e pedindo para Balaão subir aos montes. E falou, não, mas lá, olha a ação de graça que esses reis queriam fazer para Balaão e para Deus. Não, mas lá a gente ergue um monte e sacrifica ao seu Deus. E lá consagraremos aquele monte ao seu Deus. E pede para o seu Deus amaldiçoar esse povo. Então tem limite a nossa ação de graça. Tem limite. Eu acho que no livro de Tiago, fala que, não sei se é Tiago que está falando, por algumas pessoas que é tão desobediente a Deus, pelos tais nem orais. Eu não lembro onde está escrito, mas deve ser em João, Tiago, 1 João, Tiago. Eu não marquei também, mas é que vai vindo na mente. A gente vai lembrando na hora. Mas e ele fala, deixa eu ver se é essa.
Não, não é. Então ele fala o quê? Pelos tais nem orais. Existe um tanto, existe um limite para isso. Tem vezes que a gente tem que abrir a mão, se apartar. Tem vezes que a gente tem que abrir a mão e falar assim, olha, não dá mais, entendeu? Não dá. Então é isso que entra a ação de graça, gente. Até onde que a gente vai na nossa ação de graça? Será que a gente sempre vai fazer ação de graça sempre a uma mesma pessoa que não quer compromisso com Deus? Que não quer direcionamento com Deus? Que não quer um relacionamento íntimo com Deus? Que o seu eu é melhor? Que o seu ponto de vista é melhor? E quem vai sofrer com isso? O resto do povo. Se tratar de liderança, liderança sempre vai fazer o bem ao mesmo. E aqueles que procuram não, sempre aqueles um. E aí existem outras pessoas esperando uma oportunidade. A nossa vida cristã, ela é feita de oportunidade. Você quer ver o mistério, uma oportunidade? Saul ungido a rei. Era para ser uma semana, Deus fez em um dia. Ele abraçou a oportunidade. Saul não fez o que era reto aos olhos do Senhor, foi teimoso. Davi ungido a rei. Demorou 40 anos em batalha para assumir o reinado. Depois reinou mais 40 anos. E agora eu falo para você. Davi estava esperando a oportunidade do quê? Saul morrer. Quanta oportunidade ele teve de matar Saul? 4. Por que ele não matou? Não, foi Deus que ungiu a rei, Deus que mate. Entendeu? Então, aí o que acontece? Davi falava o quê? Bom, meu reinado vem com luta, com esforço, com o suor do meu trabalho, com os meus joelhos, com a minha intimidade com Deus. Simei amaldiçoou Davi. Passou lá, seja amaldiçoado Davi, tu e a tua casa. O amigo de Davi, que eu não lembro quem estava do lado, vamos matar Simei. Davi disse, não vou matar Simei. O que aconteceu depois? Davi foi rei, Simei foi pedir perdão para Davi. Aí Davi falou para ele, tudo bem, eu te perdoo, mas você vai morar nessa província assim assado. E não sai de lá, porque se sair, morrerá. Aí aconteceu, Davi morreu, Salomão reinou, Simei montou no seu jeguinho e deu uma voltinha nas províncias. Voltou, Salomão já tinha mandado os seus líderes, os seus chefes da guarda ir lá. Falar, Simei, você vai morrer. Meu pai não te disse para não sair? Saiu, morreu. Então, gente, o que a gente aprende aí, gente? Que Davi foi uma ação de graça para Simei. Merecia? Não, amaldiçoou. Porque a palavra de Deus no Antigo Testamento, amaldiçoai os que vos amaldiçoam. Mas Davi não amaldiçoou. Davi teve compaixão dele. Talvez era um pai de família, tinha filhos. Falou para ele, não, vai morar lá, te dou casa para você morar. Ação de graça. Se as pessoas fez algo não merecido, e mesmo você fazendo o bem, ela te faz o mal, abre mão. Mais tarde Deus vai tratar com ela. Para de fazer o bem, chega, mas também não faça o mal. Entendeu? Seja neutro. Fique neutro na história. Davi não teve nenhum relacionamento com Simei. Então é aí que a gente aprende, né, o que significa a ação de graça. Paulo em Coríntios, né, fala, peço para vocês que não se reúnam, que não se associem com os devassos desse mundo. Aí ele fala, isso não quer dizer com aqueles que estão de fora, que são idólatras, maldizentes, malfeitores, soberbos, gananciosos, e daí por diante. Ele fala, mas com aqueles que dizem ser irmãos e não são.
com aqueles que dizem ser irmãos e são maldizentes, beberrões, maus testemunhos, profanos, devatos. Aí ele fala, com os tais nem comais. O pastor teve a prova disso. Não pode comer com essas pessoas. Não quer dizer com os de lá de fora, que Paulo ainda fala, senão seria vós necessário sair do mundo. Imagina se nós se afastar do mundo. Eu não posso trabalhar para ímpio, porque eu sou crente. Olha que interessante se a gente sair fora do mundo. A nossa missionária não pode fazer o cabelo de um gentil ou de um ímpio, porque o dinheiro vem de... não sabe de onde vem. Aí a gente tem que sair do mundo. Mas não é assim. Agora é desses que estão aqui dentro, que dizem ser cristão, e não são. Desses que dizem servir a Cristo, e dão mau testemunho. Então com esse, nem vos associais, nem comais. Então é isso que Paulo falou para a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja estava virando uma porta larga. Estava tendo sociedade. O povo de dentro da igreja estava vivendo como o mundo. E eu fiz um levantamento esses dias sobre a igreja dos tempos de hoje com a igreja nos tempos de Atos. Se você for analisar hoje, no evangélicos total, no mundo geral, os crentes são os que mais devem. Os crentes, eles não pagam suas contas em dias. Os crentes hoje têm o nome sujo, protestado. Os crentes hoje são mais briguentos. Eu estava vendo um evento esses dias, olha para você ver. Um evento, se eu não me engano, a igreja leva a placa de nome da Assembleia de Deus. Mas não é nem Belém, nem Madureira, eu não lembro que ministério que é. Acho que é Assembleia de Deus local, se eu não me engano. Eles fizeram um evento na rua. Olha o evento do pastor que ele fez na rua. Encontro de moto. É brincadeira o negócio? Fechou a rua da frente da casa dele, aconteceu? E as motos passavam empinadas, e motos dando cavalinho de pau, e essas coisas, só crente. Está deixando o mundo entrar dentro da igreja. Está deixando o mundo entrar dentro da igreja. Estava vendo no vídeo lá, quem tem acesso à internet, lê lá. Batismo no tobogã. Olha que coisa linda, gente. Você sabe como que chama isso daí dentro da Bíblia? Apostasia. E sabe o que é um apóstata? É anátema. Apóstata é aqueles que negam o nome do Senhor Jesus, ou que levam o nome do Senhor Jesus Cristo à blasfêmia. Que trata o nome do Senhor Jesus Cristo, que trata o homem, que trata o Espírito Santo, que trata o algo celestial como se fosse qualquer coisa. Como foi pregado lá pelo pastor Elias Silva, a plancha em cima do altar feita de púlpito. É apostasia. Pode. Se a gente não abrir os olhos dos nossos irmãos... Não, Tiago Silva. O nosso pregador Tiago Silva falou o quê? Que um altar feito com uma plancha de surf. As pessoas são livres para fazer tatuagem, são livres para pôr aqueles negócios, alargador na orelha, aqueles alargadores de tudo quanto é parte do corpo. O incrível que pareça, eu vi um alargador aqui, ó, uma pessoa. É para acabar mesmo, gente. Mas eu acho que a Bíblia está escrito assim, não sei se na Bíblia dele está, mas na minha está. Que o nosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem ciúmes. A palavra de Deus fala que quem destruiu o templo, a morada, a casa de Deus que somos nós, Deus o destruirá. Então, gente, o que a gente tem que analisar nisso tudo? A nossa ação de graça não são fazer aquilo. Eles estão fazendo o quê? Uma ação de graça. Estão querendo dar o céu para aqueles que não vão herdar o céu.
Eles estão querendo fazer uma ação de graça, a qual Deus não está no negócio. Então, vamos analisar bem. A gente falamos sobre, para a gente tomar de precaução, oração, intercessão e ação de graça. O interessante é a precaução. Por quê? Antes que aconteça, já orem, já façam, porque vai acontecer. Porque vai acontecer. Então vamos analisar bem por aí. Vamos tomar cuidado quando a gente ergue a mão santa nossa. Quando a gente vai orar ou interceder pelo próximo. Vamos pegar ali, ó, Ezequiel capítulo de número 37. Do 1 ao 4. Pastor, pode ler pra gente, pastor? Solta a voz aí, pastor. Ezequiel 37, do número do... Vi a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de onças. E me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, poderão ver esses ossos, viver esses ossos? E disse: Senhor Jeová, tu é quem tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. E disse-me: Senhor Jeová, perdão. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sério. Gente, olha que interessante aqui um exemplo de intercessão. Agora eu só vou dar uma explicada. Quem são esses ossos secos? Não nós, crente, povo de Israel. Ele está falando do povo de Israel, povo de Deus. Naquele tempo as palavras não tinham sido levadas aos gentios ainda, era o povo de Israel. O foco de Deus era o povo de Israel. As províncias, o que havia ao redor de Israel. Então ali o povo está falando de quem? Nós, crente. Cristãos hoje. Né? Então, somos nós. E qual que foi? Deus levantou um profeta. E conversou com ele, levantou ele lá em cima. E ele fez o que com Ezequiel? Ele fez Ezequiel examinar os corações, os pensamentos de cada um. Ele falou: nossa, todo mundo está desligado de Deus aqui nesse lugar. Estão seco, estão morrendo. E o que eles estavam fazendo? Talvez poderia estar fazendo churrasco, andando em roda, idolatrando. Mas estavam secos, não ia ser salvo, não tinha a palavra de Deus. Então, aqui na hora que levou, olha que interessante, né? Aqui no versículo 3 diz: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Então Ezequiel respondeu: tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, dizendo-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então o primeiro princípio da hora que você vai orar ou interceder por alguém, aonde você vai atingir? O ouvido, a audição da pessoa. Se você tiver uma oração eficaz dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e a pessoa tiver com o coração aberto para ouvir, ela vai ouvir, vai haver vida, ela vai renascer. Ali ela vai ter um encontro triunfal com Deus. Olha o interessante da oração pelo próximo, da intercessão. Você vai, profetiza na vida dele, e o princípio da profecia começa pelo ouvido.
ouve a palavra do Senhor. Porque Deus poderia ter muito bem ido lá gritado no meio do povo: "Oh, vocês estão secos, vocês precisam de mim." Mas não, Deus usou um homem, uma pessoa. E Deus sempre vai fazer isso. Para quê? Alguém sabe me dizer para que Deus usa um homem ou uma pessoa? O nome de Deus ser glorificado, porque a boca do homem, porque o homem tem que se sentir importante na mão de Deus. Porque um homem, se ele não tiver diálogo com Deus, Deus fazer tudo sozinho, o homem vai ser sempre vazio. Então é interessante a gente se sentir importante na mão de Deus. Por isso que Deus nos chama. Vamos pegar um outro ponto ali, ó. Ezequiel. Vamos em João, capítulo de 5, versículo 21. Do cadeado? Não. João 5, 21. Nosso obreiro pode ler? Primeiro João. Não, é João. João 5, 21. Lê para nós, missionário. Já achou? 5:21. Isso, 5:21. Pois assim, como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Isso. 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Você orou, você intercedeu pelo próximo. Você falou, ele ouviu. Se o princípio dele não for aplicar o que ele ouviu na vida dele, Deus não vai vivificar ele. Jesus Cristo não vai. É aqueles que quer. Cristo, ele deixou bem claro. Ele vivifica aqueles que quer. Se a pessoa não quer ser vivificada, não quer o conhecimento de Cristo, não vai ser vivificada. O que acontece daí? Vamos lá, eu vou mostrar 3 itens para você ter uma visão, para você abrir os olhos dentro da igreja, quando a pessoa quer ser vivificada, quer ter um comprometimento com o Espírito Santo, ou quando ela não quer. Primeiro, quando uma pessoa ela está diante de Deus, ela vai ministrar a palavra de Deus, o foco dela. Quando ela vai trabalhar um assunto, um texto, primeiro, não é interesse próprio. Por quê? Porque ela conhece que os interesses têm que ser de Deus. Segundo, se essa pessoa pregar 10 vezes e a pregação dela, as 10 vezes, pode ser lido 10 textos diferentes, mas a pregação dela é a mesma, o que acontece? Tem algo errado aí. Não está tendo comprometimento. O ouvido dela não abriu o que é a palavra de Deus. Mas quando ela lê os 10 textos e 10 pregação atingindo alvos diferentes, então o que acontece aí? Você está vendo que aquela pessoa, desde o início, para ela chegar até lá em cima, ela ouviu a palavra do Senhor. Ela quis ser vivificada. Mas quando a pregação dela é a mesma, não está havendo avivamento ali.
Por que não há avivamento? Paulo ele fala bem claro, porque vós sois chamados de glória em glória. O que quer dizer isso, de glória em glória? Transformação por transformação, mudança por mudança, mas dentro da palavra de Deus. Então eu já vi muito disso, entendeu? A pessoa muda o texto, mas a pregação é a mesma. Se ela pregar Gênesis no Mar Vermelho, negócio, a palavra é conserto, arrependa, para de falar mal do irmão. Aí se ela prega sobre o vale de ossos secos, para de falar mal do irmão. É assim. Pregar a crucificação de Cristo, para de falar mal do irmão. Sabe quem que ela vai pegar? Ó, eu vou falar para vocês. No de Moisés, no Mar Vermelho, ela vai pegar quem? Como que é o nome daquele rapaz que ficava falando mal de Moisés? Eu até esqueci o nome daquele incircunciso. Um só fazia arruaça no meio de todos. Vai falar dele. Eu esqueço o nome daquele. O que pediu para Arão fazer a estátua. Então, e daí se for pregar sobre o Vale de Ossos Secos, vai falar que o povo ficava lá embaixo falando mal do irmão, estava seco. Se pregar sobre a crucificação de Cristo, vai falar do ladrão da esquerda e da direita. Entendeu? Você tem, lógico que tudo tem um foco. Entendeu? Tudo tem. Entendeu? Mas o ministério é ser vivificado. Mas para a gente ser vivificado, a gente tem que querer. Bom, a gente parou ali em João 5:21. Então a gente está falando sobre intercessão, a importância da oração, da ação de graça, intercessão. A gente vai continuar na próxima aula com exemplos negativos de intercessão. E vamos ver se a gente consegue terminar os exemplos negativos e positivos de intercessão. Amém? Quero pedir para os irmãos que não assinaram aqui a lista de presença, assinem. E vocês, nós que temos o hábito de orar pelo próximo, gente, se a gente não tiver a vida regular com os irmãos, independente seja dentro da igreja ou fora, não ore pelo próximo. Não estou falando dos irmãos não ter contigo, estou falando de nós não termos com os outros. E aí a gente vai passar também, está passando o envelope da oferta do estudo, e aqueles que quiserem ofertar, oferta aquilo que Deus colocar no coração de cada um. É fim de mês, está todo mundo... Tem. Tá? Depois eu passo para a tia. E na próxima aula, venham, gente, eu vou trazer um negócio interessante. Essa parte do primeiro amor, do amor aqui, desde coisas, eu vou trazer as folhas imprimidas com todos os versículos trabalhados em cima e vai ter um mistério chique. Venham que vai ser legal, hein? Vai ser legal o negócio. Acho que é musiquinha? Vamos por uma... Gente, todo mundo tem desse papel aqui, ó. Não? As irmãs têm, irmão? Vocês estão com papel aí? Tem? Vamos usá-lo. Lorival tem, né? Sim. Não, por hoje é só. Terminamos em João, capítulo 5, versículo 21. Vamos atender o nosso pedido especial? Queria que todos... Quer cantar, acompanhar a leitura primeiro, Bruce? Depois só. Quer acompanhar a leitura primeiro? Pode acompanhar. Então, gente, vamos aprender então a ler os livros da Bíblia. Quem que pediu a folhinha que eu dei agora? Você? Aí onde está escrito, ó, no Evangelho, Mateus, Novo Testamento,
Mateus, Marcos e Lucas. Tem uma flechinha citada, está escrito sinóticos, né? Mas não é sinóticos, é sinóticos. Eu escrevi errado. Depois você conserta, coloca um N aí. No computador estava sem o N. Se lá no Jardim do Éden culpado foi Deus, por que eu não posso culpar o meu computador? Porque Adão falou o quê? A mulher que tu me deste. Então vamos lá, gente. Vamos cantar a musiquinha uma vez? Pra gente aprender um pouquinho mais. Salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, lamentações, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquia, Malaquia. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Vocês viram que chique? É um negocinho gostoso, gente. Eu aprendi a decorar o livro da Bíblia assim, mais ou menos, sabe? Eu começava a ouvir esse negocinho aí, eu falei, nossa, esse negócio pega. Mas é bom a gente aprender os livros da Bíblia, a gente fica mais apto, porque lá em 2 Timóteo 2,15 fala que maneja bem a palavra da verdade. Então, que maneja bem a palavra da verdade, uma das coisas que a gente vai chegar nesse tema ainda, a gente ainda está em apresentar-se a Deus, no primeiro tema. Então, que maneja bem a palavra da verdade, um dos temas é isso, abrir o livro com exatidão, pronto, para ensinar as pessoas que talvez não sabem nem a manusear a Bíblia. As pessoas, elas entram daqui leigas, sem saber nada. Então, quem que é responsável por isso? Nós, que somos obreiros da casa do Senhor. Amém? Não é só o pastor obrigado, não. Então, deixa o nosso evangelista Brusque fechar ali as contas. Gente, venha a próxima aula que vai ser interessante, hein? Vai ter um trabalhinho muito interessante pra gente fazer. Tem alguém que faltou assinar aqui? Leva e passa os irmãos lá. Bom, gente, ó.
Nosso saldo hoje, dia 26/1, 23h30, isso, né? 23h30. E saldo total no estudo que a gente está, R$ 64,80. Amém? E, como já foi dito, esse investimento vai ser investido, esse saldo vai ser investido para recursos dos nossos estudos. Amém? Tá? Então, já agradeço aos irmãos tudo e vamos orar e engrandecer a Deus. O que é? Você queria falar alguma coisa? Né? Então, hoje os irmãos aprenderam um pouquinho sobre oração e intercessão. Seja alvo, tá? Nas suas orações. E peço para que eu também seja um alvo das suas orações. E todos nós oremos uns pelos outros para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, amém? E perdoar os nossos pecados. Amém? Amém. Queria pedir para a nossa missionária Adriele já puxar a oração de término. Agradecer a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Pai, agradeço a Ti, Senhor, por esse povo, Pai. Deus Todo-Poderoso, Pai, que eles venham sair daqui, Senhor, não só ouvinte da Tua palavra, Senhor, mas praticante, Senhor, praticante da Tua oração, Pai, praticante da Tua intercessão, Pai. Que todos eles possam, Senhor, interceder e orar pela Igreja de Deus vivo, Senhor, para que seja dado, Senhor, a graça do Teu Santo Espírito e a graça da Tua salvação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agradeço a Ti, Senhor. Amém. Senhor, vamos operando Deus 3 vezes? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém!